Nesta videoaula, vamos fazer juntas esse casaquinho em crochê, modelo top-down para todas as idades e as blusas top-down para todas as idades. Para a execução do casaquinho e da blusa, vou estar usando o fio Hobby Baby Kids da Círculo. O novelinho tem 250 metros, é um novelinho de 100 gramas e a Tex é 400. Você pode estar usando qualquer lã ou linha Tex 400 que você tenha em casa. Aqui no rótulo ele indica agulha 2,5 a 4 milímetros. Eu vou estar usando a agulha 4 milímetros. Vamos precisar de uma agulha 4 milímetros e meio, uma agulha 4 milímetros e uma agulha 3,5 milímetros. Uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios, uma fita métrica, tesourinha, cola para tecido, marcador de ponto opcional e alguns botões a seu gosto. E vamos para o passo a passo. Primeiro passo, achar a nossa medida. Aqui, como exemplo, eu vou pegar a medida da cabeça de um recém-nascido, que é de 36 centímetros. E você pode já estar fazendo em qualquer medida que você queira. Vou dar um exemplo aqui no bonequinho. Veja, a medida você não vai tirar dessa maneira, olha, aqui na testa, tá? Você vai tirar assim, você passa a fita métrica aqui sobre as orelhas. Vamos supor que aqui, ó, seja a orelha. Então, você pega aqui atrás na nuca, passa aqui sobre a orelha e em vez de vir aqui na testa, você encontra a sua fita métrica aqui em cima. Esse local aqui é mais ou menos o lugar que fica, olha, tem um lacinho representando uma tiara, né? O nosso velho arquinho de cabeça. Onde fica o arquinho de cabeça? Um pouquinho para cima da testa. Então, é dessa maneira que você vai tirar a sua medida. Aqui o bonequinho, veja, tá dando 33. Nós vamos usar um tamanho recém-nascido, então, nós temos aqui, olha, 36 centímetros para o recém-nascido. É dessa maneira que você vai tirar todas as suas medidas, infantil ou adulto. Quando você mediu a cabeça, encontrou a sua medida, no nosso caso aqui, 36 centímetros, você vai pegar o seu fio, a sua agulha e vai iniciar as suas correntes. Aqui na aula eu estou usando a agulha 4,5 para as correntes. Então, você faz o nozinho inicial, ajusta bem e na sequência você vai fazer 36 centímetros ou aí a medida que você quer fazer em correntinhas.
medindo dessa maneira. Você não pode deixar ela solta assim e também não pode esticar, tá vendo? Olha, você vai só colocar assim as correntes bem certinhas sobre a fita métrica. Vamos fazer as nossas correntinhas com 36 centímetros ou na sua medida e voltamos. Com as correntinhas feitas, veja, vou colocar aqui sobre a fita métrica e vou confirmar se eu fiz muitas correntinhas ou poucas correntinhas. Veja, aqui deu certinho. Coloquei assim, você pega bem aqui no comecinho da fita, veja, sem esticar o crochê, vá lá até a sua última correntinha. Veja que eu tenho aqui 36 centímetros. É o tamanho da cabeça de um recém-nascido, o tamanho que eu queria. Confirmado. Já tenho a minha medida. Para 36 centímetros, eu preciso de 60 correntes. Foi o que eu fiz aqui, confirmei na fita métrica, já quase posso seguir em frente. Feito as correntinhas, você pode, para confirmar, voltar na sua cabeça, colocar as correntinhas aqui. Aqui não vai bater, porque a cabecinha do boneco é menor. E você vai medir na sua cabeça, ou na cabeça para quem você vai fazer a blusa ou o casaco. Você mediu, tá vendo? Vai ficar assim, não apertado, nem assim frouxo. Vai ficar assim, ó, como ficou sob a fita métrica, bem certinho. Feito isso, podemos continuar com a execução da nossa peça. Aqui nós temos 36 centímetros, que é para a cabeça de um recém-nascido. E para 36 centímetros, encontramos 60 correntes, que é igual a 60 pontos. Vamos pegar as nossas correntes, 60, e dividir por 5. Pode usar a calculadora, caso prefira. Fazemos aqui a nossa continha, encontramos nosso primeiro número, 60 por 5, 12. Aqui nós temos um desenhinho, olha, da palhinha. Por que 5? Por que dividimos por 5? Porque aqui nós temos um ombro, aqui outro ombro, aqui uma cava, aqui outra cava, e aqui a parte das costas. Esse ombro, essa parte das costas depois será dividida em duas partes. Mas como já temos duas partes aqui dos ombros, aqui são os ombros. Então, fica 1, 2, 3, 4 e 5. Dividimos em 5 partes, sempre, independente se você está fazendo para adulto ou criança. Então, aqui, o primeiro número, 12, nós achamos a quantidade de correntes que irão para os ombros, tá? Então, nós temos aqui 12 para um ombro e 12 para o outro ombro. Pegamos, achamos os ombros, esquecemos, pegamos a nossa quantidade de correntes de novo, 60, e dividimos por 2 para achar o meio. 30 correntes.
Então, nós já sabemos que vamos ter 30 para um lado e 30 para o outro. Nós já achamos o ombro. Então, dessa metade, desses 30, nós vamos tirar o ombro que nós já encontramos, menos 12. Então, aqui nós vamos ter um total de 18 correntes. Aqui nós encontramos o meio. Então, essa nossa parte do meio das costas, ela vai ter 18 correntes. 12 correntes. Achamos os dois ombros e achamos as costas, 18 correntes. Agora, nós vamos dividir esses 18 por 2 novamente, para a gente encontrar as duas cavas. E, automaticamente, será aqui a parte da frente, que são 2 lados. Então, 18 por 2 dá 9. 9 correntes. Então, nós vamos ter 9 correntes aqui na lateral direita e 9 correntes aqui na lateral esquerda. Olha, essa é a sua conta para qualquer tamanho, de blusa, colete, regata, casaco, certo? Agora, se você somar aqui 9 pontos das cavas 2 vezes, 12 correntes ou pontos dos dois ombros 2 vezes, e mais a parte de trás, 18 correntes, você vai confirmar aqui que você tem 60 pontos. Então, a sua receita está correta. Você tirou a sua medida, mediu a sua quantidade de correntes, fez a sua conta, confirmou aqui a sua conta, está tudo certinho. Nós voltamos para a agulha e vamos trabalhar no modelo top-down que nós já fizemos os vestidinhos. Vamos fazer 9 pontos, espaço, 12 pontos, espaço, lateral direita pronta. 18 pontos, que é as costas, o meio, espaço, 12 pontos para o outro ombro, espaço, 9 pontos para a cava ou para lateral esquerda. Agora aqui, veja, vamos fazer um exemplo, caso você queira já fazer para adulto, vamos fazer a continha juntos para você não ter nenhuma dúvida. Então, aqui nós temos uma cabeça de adulto, normalmente 57 centímetros para um adulto, mas você precisa usar a sua fita métrica sempre, porque tem adulto que tem a cabeça um pouco maior, ou se você vai fazer para adolescente, um pouco menor. Então, vamos considerar aqui que seja para uma mulher adulta 57 centímetros. Aí eu fiz aqui, veja, com o mesmo fio, com a mesma agulha, fiz aqui a quantidade de correntes. Veja, vou medir aqui, do mesmo jeitinho, sem deixar frouxo e sem esticar, só colocando aí sobre a nossa fita. Então, veja, você vai medir, deu aqui os seus 57 centímetros, a medida que você precisa. Essas correntinhas aqui que eu fiz com esse mesmo fio e essa mesma agulha, deu
97 correntinhas. Então, vamos fazer aqui a nossa continha para o adulto. Noventa e sete, nós dividimos por 5. Veja, 19 sobrou 2. Na calculadora já deve ter dado aqui a sequência para você. Se fosse a continha da escola, nós vamos aumentar aqui e aqui vai dar 4. Zerou. Veja que o nosso ombro deu 19,4. Aqui você vai sempre desprezar o que está depois da vírgula e arredondar o ponto para baixo. Sempre para baixo. Então, deu. Aqui poderia ser 0,5, 8, 9, sempre para baixo, tá? Então, desprezamos o número após a vírgula e vamos colocar aqui 19. Então, o nosso ombro tem 19 correntes. Isso aqui é o nosso ombro. Na sequência, pegamos os nossos 97 correntes novamente e vamos dividir por 2. Deu quebrado novamente. Aqui, se a gente fosse continuar, na calculadora já deve ter dado para você 48,5. Deu quebrado de novo. Vamos usar a mesma conta que usamos aqui. Para baixo. Vamos desprezar o que está depois da vírgula, mesmo que seja 48,9. E vamos ficar aqui só com o número inteiro. Esses 48, nós vamos tirar o nosso ombro, que nós já encontramos na primeira conta. Então, aqui nós vamos ter 29. Esse é o nosso meio. Dividimos por 2. Veja, deu quebrado novamente. Aqui, o que acontece? Na primeira conta, diminuímos sempre para baixo. Na segunda conta, sempre para baixo. Na última conta, nós vamos aumentar, tá? Levamos o número quebrado para cima. Então, aqui nós temos 14,5. Vamos arredondar para 15, tá? A última conta, sempre aumentamos para cima. Então, aqui nós temos 15 correntes para uma cava e 15 correntes para outra cava. Esse meio aqui, veja, sempre desse meio aqui, tira a cava para achar as costas, tá? Então, aqui nós tínhamos encontrado 29 correntes, certo? Então, aqui se você pegar 15 das cavas 2 vezes, mais 19 dos ombros 2 vezes, e mais os 29 que tá aqui. Quando você tira o ombro, você já acha o meio, a parte das costas. Mais os 29. Você confere, você está com 97 correntes. Então, aqui seria a continha para uma mulher adulta, para uma blusa ou casaco, com esse fio e com essa agulha, certo?
Então, pega a quantidade, divide por 5, encontrou o ombro. Após isso, divide o seu número inicial por 2, porque você vai trabalhar com duas partes, mas ignore isso aqui. Pega o valor que achou por 2, tira o ombro, você já vai achar as costas. Divide por 2, já vai achar as cavas. Na primeira conta, diminui para baixo, arredonda para baixo. Na segunda conta, arredonda para baixo. E na última continha, para qualquer tamanho, você sempre arredonda para cima. Coloca aqui os seus pontinhos, a sua quantidade de ponto, soma e você vai achar, vai conferir, né? Vai bater aqui a sua quantidade de correntes com a quantidade de correntes que você tem na agulha. Simples assim. Então, vamos voltar lá para a nossa agulha e vamos crochetar aqui na aula esse tamanho de 36 centímetros, 60 correntes para um bebê recém-nascido. Voltamos aqui para as nossas 60 correntes, vamos substituir a agulha 4,5 pela agulha 4. milímetros. Se você não tem uma agulha maior, você pode fazer com a mesma agulha. Não vai dar ruim, vai dar certo também. Mas usamos uma maior para as correntes, como eu já expliquei para você lá na aulinha do curso. O crochê vai crescendo, vai ficando mais pesado, vai se abrindo um pouco mais, aí dá a impressão que o início aqui ficou apertado em relação lá ao final. Nós já vimos isso lá no curso. Então, usamos uma meio milímetro maior, já para depois dar assim uma igualdade do início com o fim da peça. Mas se não tiver, pode fazer com a mesma, não vai dar errado, tá? Então, aqui nós vamos iniciar com 3 correntes. Após as nossas 60 correntes, fazemos 3, a altura do ponto alto, representa o nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, da agulha para baixo, não conta a laçada, contamos 1, 2, 3, 4 e introduzimos na quinta. Cada corrente vai ter um ponto. Essas 3 correntes, ela representa um ponto, então essa corrente tem esse ponto. Por isso, pulamos a quarta, que é a base do primeiro ponto, e introduzimos aqui na quinta correntinha. Nessa sequência, vamos fazer um ponto dentro de cada correntinha 9 vezes. Conferimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a nossa quantidade de pontos lá da nossa continha. Aqui nós vamos fazer uma corrente de separação, vamos para o próximo ponto, relembrando lá a nossa continha, nós temos 12 pontos para o ombro. Então, nós vamos fazer aqui
um ponto alto dentro de cada corrente 12 vezes. Aqui onde eu fiz uma corrente, lembra que lá no vestidinho fizemos duas. Se você tiver o ponto muito largo, faz uma corrente. Se tiver o ponto muito apertado, em vez de uma, faz duas correntes, tá bom? Conferindo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uma corrente ou duas de separação. E seguindo lá a nossa continha, vamos para o ponto da frente, vamos fazer um ponto alto dentro de cada corrente, 18 vezes. Conferindo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Uma corrente de separação ou duas. Vamos para o ponto da frente e vamos copiar aqui o outro ombro. Vamos fazer 12 pontos. Conferimos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uma corrente ou duas de separação. E aqui vamos fazer a nossa lateral esquerda, 9 pontos. Um ponto alto dentro de cada corrente, até chegarmos na última correntinha. Chegamos na última correntinha, temos aqui o nosso nozinho inicial e finalizamos a nossa primeira carreira, de acordo com a nossa conta. 9 correntes, 9 pontos, uma corrente de espaço. 12 pontos, uma corrente de espaço. 18 correntes, 18 pontos, uma corrente de espaço. 12 correntes novamente, uma corrente de espaço, 9 correntes e finalizamos a nossa primeira carreira. Caso você tenha escolhido o tamanho adulto, de acordo com a nossa conta, você vai ter aqui 15 pontos, 19 pontos, 29 pontos, 19 pontos e 15 pontos. Aqui nós vamos virar o nosso trabalho, passando assim sobre a nossa mão, jogando para o lado esquerdo. E vamos iniciar a segunda carreira. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Aqui nós
podemos melhorar um pouquinho. Em vez de 3 correntes, já aprendemos isso lá na aulinha do curso. Nós introduzimos no primeiro ponto, fazemos um ponto baixo e 2 correntes. Um ponto baixo e 2 correntes é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Aqui ele fica um pouquinho mais firme, então fica melhor tanto sem acabamento ou melhor para fazer depois o acabamento. Então vamos fazer desse jeito, um ponto baixo e 2 correntes para todos os nossos primeiros pontos em cada carreira. No ponto da frente, fazemos o segundo ponto. Nós vamos repetir aqui o grupo de 9 pontos. Feito isso, introduzimos no espaço, no buraquinho, olha, debaixo da correntinha, fazemos o aumento. Um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Aqui estou fazendo um modelinho aberto. Caso você queira fazer fechado, você também já aprendeu isso lá no curso. Então, é só você, aqui antes de virar, quando nós terminamos a nossa primeira carreira, em vez de virar, você introduz na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Aqui, quando eu fiz as correntes, no caso aqui, 60 correntes ou 97 correntes, você fecha com um ponto baixíssimo para trabalhar no crochê circular. Fez os 60 pontos ou os seus 97 pontos, que é no tamanho adulto, em vez de virar para trabalhar em carreiras de ida e volta, como fazemos aqui na aula, você introduz na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo e começa tudo de novo. Você vai fazer todas as carreiras iguais às que nós vamos fazer aqui na aula, só que em vez de virar e voltar trabalhando sobre a carreira, você vai fechar cada carreira com um ponto baixíssimo e começar a carreira novamente. Vai ficar assim. Caso você queira fazer já um modelinho diferente, que isso é o top down, é ponto alto sobre ponto alto. Para você fazer já um outro modelinho, você pode, já aprendemos isso também no curso, em vez de pegar aqui no ponto, você pega só no fiozinho de trás. Veja, introduz no meio, despreza essa aqui da frente e faz o ponto alto no fiozinho de trás da correntinha. Em todas as carreiras ou em algumas carreiras, de acordo com o seu gosto. E daí você já cria um modelinho diferente. Esse aqui fica muito bonitinho nas roupinhas infantis. Olha, ele cria essa linha aqui, esse pesponto entre uma carreira e outra. Então, você pode fazer assim ou fazer assim. Voltando aqui para o nosso aberto, carreira de ida e volta, terminou o aumento, coloca no ponto da frente e vamos copiar esse grupo
de 12 pontos altos novamente, com aquela mesma contagem da aula dos vestidinhos. Aqui você aumentou um ponto para esse lado. Aqui nos 12 pontos, você vai aumentar um aqui e um aqui. É a mesma aula do vestidinho, é uma cópia, tá? Então, eu vou copiar esses 12 pontos, fazer o aumento, vou copiar os 18 pontos, fazer um aumento, vou copiar os 12 pontos novamente, fazer o aumento e copiar os 9 pontos novamente. Já fizemos isso lá no vestidinho. Caso você tenha dúvida, é só voltar lá no vídeo. Mas é só copiar ponto sobre ponto e no espaço de correntes fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá bom? Fazendo aqui o último ponto, você vai estar com a segunda carreira igual a essa, finalizada. Então, aqui é o mesmo esquema lá do vestidinho. 9 pontos, aumentou um, já vai para 10. 12 pontos, você aumentou um aqui e um aqui, já vai para 12. 18, aumentou um aqui e um aqui, 20. 12 e 9. E se você estiver fazendo aquele tamanho adulto, ou irá fazer depois, é a mesma quantidade, um ponto em cada lateral, e aqui dentro você vai aumentar 2 pontos cada bloco. Aqui nós vamos virar o trabalho e vamos voltar trabalhando do mesmo jeito que fizemos a segunda carreira. Um ponto baixo e 2 correntes. Aqui agora é cópia. Nós vamos fazer 4 carreiras iguais a essa segunda carreira, tá? Exatamente igual à segunda. Então, nós vamos fazer mais 4, vamos voltar aqui com um total de 6 carreiras. Voltamos com um total de 6 carreiras. Aqui nós já temos a nossa medida para recém-nascido. Então, veja, vou dobrar aqui, olha. Para você já não é mais novidade, porque você já fez o vestidinho com a palhinha modelo top-down. E aqui é o mesmo tamanho. Lá nós trabalhamos com uma agulha, com uma linha mais fina, fizemos mais carreiras. Aqui, como a nossa lã é mais grossa, agulha mais grossa, com menos carreiras, chegamos na mesma quantidade de centímetros. Aqui, olha, com 6 carreiras, você vai ter, veja, os 8 centímetros. Tá bom? E a conta é a mesma. Se você fizer para 3 a 6 meses, você vai fazer 9 centímetros. 6 a 9 meses, 10 centímetros. Para 9 meses até 1 ano, 11 centímetros. É a mesma conta do vestido, tá? Então, aqui para recém-nascido, chegamos em 8 centímetros. E aqui temos quase 18 centímetros, que após o fechamento, vamos chegar na medida do vestidinho, 20 centímetros para recém-nascido. Agora aqui, se você está fazendo o tamanho adulto, ou um tamanho de 10 anos, de 15 anos, você vai ter que ver a altura aqui do busto, com a fita métrica mesmo, na pessoa, não tem como adivinhar, não tem tabela para a altura. Então, você vai medir debaixo do seu braço ou debaixo
do braço da pessoa que você está fazendo. Vou pegar aqui o nosso bonequinho como exemplo de novo. Veja, aqui tá a altura do ombro, você vai medir até debaixo do braço, tá? Você levanta o braço, não coloca aqui, olha, rente no sovaco. Sempre dá um espaço, coloca um pouquinho mais para baixo, para ficar assim mais folgadinho, né? Como as nossas roupas de tecido. Não aqui grudado, você mede aqui um pouquinho mais para baixo e mede a altura aqui do busto da criança ou da pessoa que você estiver fazendo. Ó, só trazer a fita aqui para frente, você vai saber até onde você vai. Você irá com essas carreiras até onde inicia, até onde termina aqui a sua cava. Terminou a cava, terminou o seu busto também. Que nem para adulto feminino, nós temos normalmente 19 a 20 centímetros de tamanho. Mas o ideal é você medir no corpo, seja feminino, masculino, criança ou adolescente. Meça aqui no corpo, traz a fita aqui para frente, aonde terminou a sua cava, terminou aqui a sua pala também. É bem simples assim. Aí você já pode emendar, né, os dois ombros e já ficar aqui com o buraco, o tamanho da sua cava bem certinho, sem ter perigo de errar. Voltando então aqui para a nossa agulha, vamos unir, né, essas partes, separando a parte da frente da cava e da parte das costas. Vamos iniciar a nossa carreira, sétima carreira, do mesmo jeito. Um ponto baixo e duas correntes. Vamos fazer uma cópia da carreira anterior. Vamos fazer aqui a nossa quantidade de pontos. Quando chegar aqui no espaço, no aumento, voltamos juntas novamente. Chegando aqui no aumento, nós vamos introduzir dentro do espaço de correntinhas, vamos fazer um ponto alto, vamos pular toda essa parte aqui da cava e fazer um ponto alto dentro desse próximo espaço de correntinhas, tá? Então, aqui, veja, nós já temos, olha, o tamanho debaixo do nosso braço, o tamanho da nossa cava. Você pode medir novamente para em você mesmo, ou caso você esteja fazendo para uma outra pessoa. Porque aqui, ó, fiz um ponto alto e um ponto alto, apenas para unir. Porque é bebezinho, você vê, nós já temos aqui, ó, um tamanho até grande para um bebezinho, ó. Nós temos 8 centímetros. Para um bracinho de recém-nascido, 8, dando a volta aqui, 16. Já é um tamanho bem grande. Agora, se você medir e você achar na sua blusa adulto que ficou um pouco pequeno, isso é muito fácil de você resolver. Quando você faz aqui um ponto dentro que você vai unir, faça uma quantidade de correntes. Por exemplo, aqui eu tenho 4 e une e mede novamente. Eu tenho aqui, vamos supor, 6, 7 correntes. Aí você vai lá para o espaço de correntinhas e faz o seu ponto alto. Veja,
Essas correntes é a quantidade de aumento que você quer colocar na sua cava. Aí você pode medir debaixo assim, ó, do seu braço, tá? Você pode medir, ela vai ficar assim, ó, aqui no meio. Então você veja, estava aqui. Olha o tanto que você já aumentou. Então, se você estiver fazendo uma blusa, um casaco para um homem grande, você vai fazer aqui quantidade de correntes suficientes que dê aqui debaixo do braço do homem. Aqui vai ser, ó, aqui vai ser o braço. Então, isso aqui tem que estar na medida debaixo da axila, com folga, com o braço aqui bem confortável. Você vai colocar quantas correntes você necessitar. E na próxima carreira vai ser bem fácil. Você vai estar fazendo o modelo top-down. Você vai colocar um ponto dentro de cada ponto da correntinha. Só isso, tá bom? Simples assim. Então, aqui voltando, fizemos um ponto alto dentro do espaço de correntinhas. Vamos para o próximo espaço de correntinhas e fazemos um ponto alto. De repente, você está fazendo para uma criança um pouquinho maior, você não quer colocar correntes, coloca 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Já aumenta um pouquinho também. Vamos introduzir aqui na frente, no ponto da frente, e vamos copiar os nossos pontos altos até chegarmos lá no próximo espaço de correntes. Vai ficar assim. Percorremos em pontos altos, chegando aqui no espaço de correntinhas, vamos unir de novo. Um ponto alto dentro do espaço de correntinhas, pulamos toda essa parte, vamos aqui no espaço de correntinhas da frente, fazer um ponto alto. E aí, já temos aqui a nossa outra cava. Vamos continuar fazendo pontos altos até chegarmos lá no final da nossa carreira. Finalizamos a nossa carreira com a união das cavas, né? Agora aqui, se você medir novamente, terminando aqui a nossa pala, veja, você vai ter, lembra que antes da união nós tínhamos 18, olha, agora nós temos os nossos 20 centímetros. Se for para uma outra pessoa, um adulto, aqui você pode experimentar a peça. Porque se tiver assim, um pouquinho apertada, você pode desmanchar e colocar aqui os aumentos de correntes que eu te ensinei. E se tiver, vamos supor, um pouco largo demais, ainda dá para você diminuir um pouquinho antes do fechamento. Você pode fazer esse ponto aqui, junto com esse ponto aqui, fechados juntos. Em vez de 2, você terá um ponto apenas. Já diminui um ponto aqui e um ponto aqui, tá bom? Então, agora aqui nós vamos virar e voltar o nosso trabalho. Aqui, como é para bebê, vamos passar uma carreira para o passa-fitas. Vamos introduzir aqui, fazer um ponto baixo e 2 correntes. Representa o nosso primeiro ponto alto. Uma corrente de separação, pulamos um ponto e no ponto da frente fazemos um ponto alto. Criamos esse espacinho.
uma corrente de separação, pulamos um ponto e no ponto da frente um ponto alto. Esse passa-fitas você pode fazer também nos vestidinhos da aula passada, antes de começar a saia em crochê circular, você passa uma carreira de passa-fitas e coloca as fitas no vestidinho para enriquecer e valorizar o seu trabalho. Pula um, pula um, faz um. Uma corrente de separação, pula um, faz um. Só isso, um ponto alto, separado por uma corrente e separado por um ponto alto embaixo. Fizemos um aqui, pulamos o próximo, vamos para o próximo. Uma corrente de separação, pulamos um ponto, fazemos um ponto alto no ponto da frente. Vamos copiar isso aqui até o final da carreira. Caminhamos com os quadradinhos vazios e vamos aqui encerrar a carreira. O penúltimo ponto alto, uma corrente de separação, pulamos um pontinho e aqui na terceira correntinha fazemos o nosso último ponto alto. Aqui, veja, quando nós terminamos a palhinha em pontos altos, para fazer o passa-fita é um ponto diferente desse. Então, nós temos, é um ponto fantasia. Então, nós temos que achar aqui o múltiplo. Lembra quando nós fomos fazer a sainha? Que nós procuramos o múltiplo de 3. Então, aqui, veja como que é o nosso ponto fantasia. Um ponto, 2 pontos. Um ponto, 2 pontos. Vamos usar 2 pontinhos, um que a gente faz e um que a gente pula, para cada motivo. Esse aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. 2 pontos para cada motivo de repetição. Então, aqui no final, nós tínhamos um total de 60 pontos. Você conta, você tem 60 pontos. Vamos dividir 60 por 2, vamos achar o múltiplo de 2, vai dar 30, tá? Então, nós temos aqui 30 quadradinhos, 30 espaços vazios. Se aqui, por exemplo, der um a menos, aqui vai, chega no final, vai faltar um na sua conta de múltiplo, então você tem que aumentar um pontinho aqui, tá? Para poder dar certo. Se, por exemplo, sobrar um, então nesta carreira aqui, você faz 2 juntos, diminui um, para poder dar aqui os seus quadradinhos certinhos, tá? Então, aqui fizemos o nosso último ponto, vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira. O passa-fitas, ele é muito usado na roupinha infantil, inclusive nos vestidinhos, quando você termina a pala, antes de começar a trabalhar a saia, você pode aplicar o passa-fitas também, inclusive na roupa de adultos também. Agora com o crochê casual, a gente usa também em casacos e blusas. E se em qualquer modelo você não quer o passa-fitas, você não faz esta carreira aqui assim, com esse ponto fantasia. Você repete os pontos altos e continua, tá? Tudo igual, do mesmo jeito que fizemos no vestidinho.
Então, aqui vamos iniciar a próxima carreira. Introduzimos no primeiro ponto, fazemos um ponto baixo e 2 correntes. É o nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na correntinha um ponto alto. Dentro do próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui no espaço de correntinhas, um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior e um ponto alto dentro de cada espaço de correntinhas. Vamos copiar isso aqui até chegarmos lá no último ponto da nossa carreira. Vai ficar assim. Percorremos toda a nossa carreira em pontos altos. Chegando aqui no final, temos um ponto baixo e 2 correntes, que é o ponto alto, e uma correntinha aqui de separação entre um ponto e o outro. Então, nós fazemos aqui um ponto alto, e aqui de baixo para cima, na segunda correntinha, o último ponto alto. Dessa maneira, estamos aqui com a primeira carreira do corpinho finalizado. Aqui também serão cópias, veja. Aqui, se você quiser fazer já um modelinho diferente depois, você pode fazer. Aqui, você repete essa carreira de passa-fitas, depois você repete essa, depois repete essa, ou de repente você faz 2 em pontos altos e uma com espacinho vazios, dá um modelinho assim, bem bonitinho também, dá um segundo modelinho. Aqui, como é o modelo top-down, vou fazer em pontos altos, mesmo porque para combinar aqui com a nossa manga e ficar o modelo correto, tá bom? Mas você pode variar essas carreiras aí de acordo com o seu gosto. Então, nós vamos introduzir aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo e 2 correntes. No ponto da frente, um ponto alto. E vamos copiar esta carreira até o final da carreira, fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer várias cópias desta primeira carreira após o passa-fita. Aqui eu vou fazer mais ou menos de 10 a 11 carreiras por aí. Então, eu vou fazer as minhas aqui, você faz as suas carreiras, quando chega lá, volta e faz tudo de novo. É só cópia desta carreira aqui. Você vai copiar várias vezes, tipo, mais ou menos 10 a 11 carreiras, acho que dá aqui o nosso tamanho da aula. Você faz aí, vou fazer aqui e a gente volta para conferir a quantidade de carreiras. Passemos para o próximo vídeo.